noite, graça e paz. Está feliz? Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Você pode curvar sua cabeça enquanto você oferta. Nós te damos graça. Te damos graça, Senhor, e te pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa compreender, entender, ser absorvido por a verdade em Cristo e que possamos avançar como igreja, como família, como indivíduo na sociedade, que toda a nossa atenção seja para ouvir a Tua palavra. Senhor, encontre em nós uma terra boa para receber a boa semente e que essa semente verdadeira possa crescer em nós mais e mais em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelo serviço maravilhoso. Glória a Deus. Não foi maravilhoso o serviço dos irmãos? Amém. Não foi lindo? Eu achei poderoso. Lucas 7:27. Eu vou dar continuidade à ministração de domingo passado, mas ela não é bem continuidade, tá? Mas eu vou continuar no mesmo assunto, que é o poder da cruz. Domingo passado eu perguntei para vocês: loucura o poder de Deus? Vocês lembram? Loucura o poder de Deus. E domingo agora é outra pergunta: o que Deus espera de nós? Lucas 7:27, tá? O que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim como indivíduo? E o que Deus espera de você como família? E o que Deus espera de nós como igreja também? Normalmente a gente chega numa igreja e a igreja ela espera algo de Deus. Só que Deus ele espera algo de nós. Às vezes a gente chega numa igreja e é normal, todos nós confiamos em Deus. Mas diferente de confiar em Deus é Deus confiar em nós. E nós vamos começar com a matemática inversa, porque normalmente é sempre nosso pensamento com quem Deus é. Mas Deus também espera algo de nós. Deus tem uma expectativa que você precisa respondê-lo. Ok? Amém? Você está feliz? Lucas 7:27. Eu vou aqui, tá? Para nós ir conversando. Este é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente, e ele preparará o seu caminho diante de você. Lembrando que nós estamos falando de João Batista, ok? Pode mais um? Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João. Só um pouquinho. Jesus falou, é a opinião dele, é o padrão que Jesus estabeleceu antes da cruz. Antes da cruz, não teve ninguém maior do que João Batista. Pense nos efeitos que aconteceu na vida de Moisés, talvez de Daniel e os profetas, Ezequiel, tanto que ele viu, Isaías, detalhes, e homens que viveram coisas extraordinárias no Antigo Testamento. Jesus está dizendo, ninguém é maior do que João Batista. Você consegue pensar nisso? Na ideia de Jesus, João Batista era o maior dos profetas. Para tu ver como a tua matemática não bate com a de Deus. Porque se eu perguntasse a sua opinião, você diria, Moisés, é Davi, é Isaías. Só que o olhar de Deus, o padrão do olhar de Deus é diferente do nosso. Deus ele não olha a popularidade ou o tanto de milagre que está ao redor da pessoa. Tudo bem? Só que ele vai estabelecer um novo modelo agora de pessoa. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João. No entanto, esse no entanto tem um abismo.
Dentro dessa palavra, no entanto, tem a cruz. Dentro desse no entanto está a obra perfeita de Jesus Cristo, ok? Vamos ver o que tem depois da cruz. O menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, assim, ó, se uma pessoa nasce de novo agora, o comportamento dela ainda é pagão, por mais que ela é salva, sim? Essa pessoa nascendo de novo agora, ela é maior que João. Eu não estou desqualificando João. Eu estou exaltando a vida que está dentro daquela pessoa que nasceu de novo. Porque em João não tinha a vida de Cristo dentro dele. Ele ainda tinha um Cristo do lado de fora. Mas um novo nascido não. Um novo nascido tem a vida de Deus dentro dele. Então ele é maior do que João. Então esse verso, Jesus não está desqualificando João Batista, que é lindo, o João Batista, sim ou não? O que ele fez é maravilhoso. Glória a Deus por o que ele fez. Só que a matemática de Deus é essa. O menor no reino de Deus é maior do que ele. Continua. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e foram batizados por João. Vai. Contudo, os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus. Rejeitaram o propósito de Deus para aqueles e não foram batizados por João. Vai. Que eu posso, pois, comparar homens dessa geração. Aí Jesus, ele vai usar não é uma parábola, é um conto parabólico. É uma história em forma de parábola. Ele vai fazer uma comparação dos homens que estavam rejeitando João Batista e Jesus Cristo. Ok? É como se alguém perguntasse: ô pastor, mas o que tu acha dessa geração? E eu te respondesse com uma alegoria. Tudo bem? Quem que eu posso comparar essa geração? Prosseguiu Jesus. Deixa eu só, volta lá. Com quem que eles se parecem? Com quem que eles se parecem, essa geração? Agora pode. São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, deixa aqui, tá, um pouquinho. Mas vocês não choraram. O que Jesus estava falando? Aquilo que o céu estava liberando, vocês não entraram de acordo. Porque o céu estava feliz, vocês estavam tristes. No momento de tristeza, vocês estão felizes. É porque ele está falando da cruz, né? Na cruz aconteceu o contrário também. O céu estava em festa e o povo estava lamentando. Isso está dizendo o quê? Está dizendo que é uma geração que não consegue responder a Deus. Deus está tocando um hino de louvor, de alegria à geração. Deus lamentou a geração. Ei, perderam a capacidade de responder. Estão entendendo? Ou tá ruim? Tá bem, né? Então fala amém. Ah, tá. Agora vai mais um. Pois veio João Batista, que não comia pão e nem bebia vinho. Vocês dizem, ele tem demônio. Tipo assim, ó, o que vocês veem tá fora do padrão celestial. Vocês não conhecem o que eu estou fazendo. Vocês não conseguem responder. João Batista é um presente para vocês. Mas vocês não conseguem responder o que eu estou fazendo. Estão entendendo? Vai. Veio o Filho do Homem, que come e bebe. Dizem, aí está um glutão e beberrão, um amigo do publicano e pecadores. Mais uma. Até aqui. Mas a sabedoria é comprovada, é expressada, experimentada por todos os seus discípulos. Mas aqui discípulos é filho de Deus. Mas pode deixar aí, tá? Depois nós vemos isso aí depois. Eu queria começar essa... Mudou aqui, né? Tá diferente? Eu queria começar essa pregação, se você me permitir, contando uma alegoria para tu entender. Certa vez um homem levou seus 2 filhos ao shopping. E a gente vai no shopping com uma roupinha legal, né?
só ganha do shopping um casamento. A gente foi no shopping arrumadinho, né? E os filhos tudo bonitinho. E quando eles estavam no estacionamento do shopping, tinha uma poça de água. E o menino, que era o menor, a menina é maior, tipo como se fossem meus filhos. O menino parou na frente da poça de água e olhou para o pai. O pai chegou e falou assim, ó, pula. O menino vai, pula dentro da poça de água. A menina fala bem assim, ó, ô mano, não foi isso que o pai disse. O pai disse para você pular por cima da poça de água, não dentro da poça de água. E o que eu quero... O que a gente aprende com isso? Eu aprendo que quando a gente é infantil, a gente obedece de qualquer maneira. Quando somos infantis, a gente obedece de qualquer maneira. Pula dentro, porque é infantil. Mas eu também aprendo que tem irmãos mais velhos na igreja, ao nosso redor, que eles conseguem ouvir Deus mais nitidamente e eles podem nos aconselhar. Existem pessoas mais maduras ao nosso redor que dizem assim, ó, Marco, Deus falou, mas não foi dessa maneira, cara. Você respondeu de maneira errada. Deus falou contigo? Falou. Mas você respondeu errado. Sim ou não? Quem está comigo? E também, os mais velhos conseguem discernir a voz de um pai, diferente do mais novo. Mas o que eu quero dizer aqui é que o irmão mais novo, o irmão mais velho, ele sabe a intenção do pai. O irmão mais novo que pulou dentro da lama, ele não sabe a intenção final do pai. A intenção do final do pai é chegar no shopping arrumadinho, para poder ter um passeio com a família. O mais velho entende que tem que chegar no shopping todo limpinho. O mais novo não entende a intenção final do pai. E na igreja é a mesma coisa. Uma pessoa que ela acaba de se converter, uma pessoa que não cresceu na palavra, ela não entende a intenção final. E se ela não entende a intenção final, como vai agradar o pai? Tudo bem, não? Vocês estão aí? Se você não entende a intenção final da sua vida, por que Deus chamou você? Irmão, não sei o que nós estamos fazendo aqui. Porque você precisa saber. Se nós plantássemos uma vinha e o nosso pai quisesse tomar um bom vinho, não pode ser qualquer tipo de uva. Tem que ser uma uva que dá para fazer vinho, não pode ser uva silvestre. No final vai ter uva, mas não dá para produzir vinho. Mas o pai quer vinho. Então uma pessoa que muitas pessoas não conseguem responder a Deus. Você entende? Tá tudo bem até aqui? Vamos melhorar. Essas pessoas que responderam a Deus, quando viram João Batista, responderam desalinhado. Jesus esperava uma resposta daquele povo e veio uma resposta totalmente desalinhada. Essa geração que reage, grita nas praças, igual a gente lê. O que é gritar nas praças? É muito barulho e pouco discernimento. Uma mente barulhenta não consegue ouvir Deus. Eu não sei você, mas quando eu tenho muito problema, assim, alguma coisa para resolver em casa, eu não consigo ouvir Deus, porque somente uma mente descansada consegue ouvir o Senhor. Você me entende? Você é assim, não? Ou eu estou sozinho aqui? E o filho novo, ele se joga na poça, o maduro não. O maduro, ele conhece a intenção do pai, ele fala para o mais novo, não é dessa maneira. Não responda assim, Deus não vai aceitar isso. Irmãos, Deus, ele não fala assim, ó, ai que bonitinho, né, tá fazendo para mim, não. Ele espera algo de você, e até o final eu vou dizer o que é o algo, tá? E aí a gente se pergunta, por que o evangelho não funciona na minha vida? Eu leio a Bíblia, eu oro, vou lá e escuto o pastor Marco, e eu olho, não funciona o evangelho na minha vida, só que o evangelho é perfeito, e foi feito para funcionar, é para funcionar. A família é o lugar onde Deus escolheu para funcionar. Por que não funciona? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Afinal, o que Deus espera de nós? Como
respondemos a Deus? Eu pergunto para nós aqui mais uma vez, tudo que está acontecendo na nossa vida, por que às vezes a gente, nossa, está tão difícil que a gente está passando? A pergunta é, mas é isso que Deus espera de resposta? Será que nós estamos respondendo aquilo que Deus espera, ou você está respondendo aquilo que tu acha que é bom? Sim ou não? Aquilo que tu acha que é bom, às vezes Deus não é isso que Deus quer. Irmãos, com todo respeito, já vi pessoas tomando decisão boba e se afastando do Senhor por causa de uma decisão desse tamanhinho. Sim ou não? Vamos continuar? Essa geração, ela espera algo de Deus. Só que Deus espera algo de nós. Atos 3,15, mais uma leitura. Atos 3,15. Vai na NVI, tá? De novo. Deixa eu ver. Isso. Graças. Vocês mataram. Olha, não tem lógica essa frase, gente. Vocês mataram o autor da vida. Como isso? Vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunha disso. Olha só. Vocês mataram o autor da vida. Sabe o que está dizendo esse verso? As pessoas que esperavam o autor da vida, homens que estavam na Torá, examinando, esperando o Messias, matou quem Deus mandou. É você pedir ajuda a vida inteira e Deus mandar uma pessoa e você matar. Tem noção disso? Porque não era aquilo que eles esperavam. Eles esperavam algo glorioso. Veio uma pessoa humilde, simples, não chamava a atenção. Meu Deus, que Jesus glorioso. Sim, glorioso, com todo respeito, mas bonito não. Não tinha beleza alguma. Tu tem noção que ele não chamava atenção de estética. Toda a atenção que Jesus queria era para o seu interior, Cristo. E por não ter essa falsa expectativa de não conhecer as Escrituras, eles matam quem eles esperavam durante anos. Isso é não saber responder o que Deus manda. É Deus hoje, irmão, quem é você se Deus tirar tudo de você? Tirar sua casa, chegar em casa, não está só o terreno baldio. Chegar agora no seu carro e roubaram o seu carro ali fora. Agora eu te pergunto, quem é você com 100 milhões na tua conta? Como você responde a isso? Como você responde àquilo que Deus está colocando diante da sua frente? Por favor, não entre num climão. Eu creio que é a verdade em Cristo aqui, vai nos constranger muito, sim. Você está me entendendo? Como responder a Deus? Como responder o que nos foi dado? Mataram. As mesmas famílias que esperavam o Messias, matou o Messias. Obviamente a religiosidade endureceu o povo, e eles mataram Jesus. Eu sei, irmão, que tinha que morrer. Eu sei que nós estamos aqui por causa da cruz, mas tu está entendendo que não sabiam responder. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas. Eu estou dando presente para vocês, são homens de Deus para vocês, para ensinar vocês, e vocês matam. Tu tem noção que exatamente agora está acontecendo isso? Tem homens dons hoje, e a gente até estava conversando hoje lá em casa, homens dons, mulheres poderosas na palavra, que nós matamos, presentes para a igreja, só que a gente não investe. A gente precisa de 1 milhão no Instagram, senão a gente não ouve essa pessoa. Nós esquecemos, Marquinhos vai falar melhor que eu, nós esquecemos daquelas senhoras do coque que tem uma sabedoria profunda. A gente põe o pé no portão, ela já tem uma palavra direcionada ao nosso coração, já te atravessa com a palavra. Só que a gente prefere uma coisa que você olha por foto, que é superficial, você nem sabe quem é a pessoa. Glória a Deus pela sua vida, você não conhece. Você viu que tem uma superficialidade. Como vamos responder, gente?
E eu não vim aqui para constranger ninguém. No final vou encorajar, amém? Eu quero encorajar você. Mas eu estou te ensinando você responder Deus. Senão você vai jogar fora aquilo que Deus está te dando. E você vai dizer, isso aqui é o diabo. Sim. Por que uma geração inteira não sabe responder a Deus? Mais uma pergunta, né? Vai ter várias. Por que a gente não consegue ver as coisas poderosamente na nossa vida? Por que a gente não vive uma vida poderosa? Existem duas opções, irmão. E as duas vai nos ofender profundamente. Já vou te avisar, né? É uma injeção. Ou você nunca deu ouvido para o Evangelho, e eu também não, por isso que não acontece. Ou o que te apresentaram é o Evangelho. Então as duas te ofendem, me ofendem também. Ou me apresentaram o Evangelho e eu não quis ouvir, ou que me apresentaram nunca foi, porque nunca me transformou. Você me entende? Tudo bem? Você quis receber uma mensagem que não esperava. Você esperava uma mensagem, de repente o pregador pregou outra. Mas eu quero te dizer que o Evangelho, de início, ele vai te frustrar. O Evangelho, irmão, quando tu tem um encontro verdadeiro com Deus, irmão, não é pulando e dançando, com todo respeito. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, o teu plano, o teu futuro, aquilo que tu almejava, vai tudo água abaixo. Desmorona. Aquilo que tu achava que era, não é. As pessoas que tu achava que é, não é. Começa a ver as coisas de outra maneira por causa do Evangelho. Então, de primeira, né, Charles? Charles adora falar sobre cruz. Depois tu fala com ele, tá no final. Mas, que é o quê? Tu dá aquele choque frustrante. Sim, Charles. É frustrante tu olhar para Cristo e dizer, cara, essa é uma mensagem muito boa para mim. É uma frustração. Eu nunca vi ninguém encontrar de primeira um encontro violento com Cristo e sair pulando e dançando. Um saiu cego, um saiu mancando, um caiu como morto, o outro, ai meu Deus, ai de mim. É só loucura, gente. Então o Evangelho tem essa dosagem de frustração, mas depois é vida, né? Amém, né? Não que você não vai se frustrar depois, tá? Vai se frustrar também, mas a gente consegue perceber a vida crescendo, amém? Aí, aleluia. E o grande problema dessa geração, eu tenho que excluir aquele Instagram. Eu vou excluir, vai dar certo. Por quê? Porque o problema, Elias, é que estão pregando um evangelho sem Cristo. Como que vai ter transformação? Eles pregam tudo em cima do púlpito. Um amadorismo de pregação que, meu Deus do céu, chega a ser blasfemo o que eles falam. Porque pode se chamar de evangelho, não sei, talvez o outro evangelho, mas o evangelho sem Cristo é impossível de nos transformar. E talvez foi apresentado para você uma pregação sem Cristo. Por isso que você não foi transformado, por isso que eu não fui transformado, porque foi apresentado um tipo de pregação para nós, que Cristo não é o centro. Sendo que toda a vida é porque dele, por ele, para ele. Cantamos músicas muito cristocêntricas, glória a Deus por esse time aí, né? Maravilha. Mas se não for Cristo, nele está tudo. Sim ou não? Então tem um cristianismo sem a centralidade de Cristo. Tem uma renúncia que é vazia, porque nunca entendeu a cruz. Gente, é triste isso. Tem uma pessoa agora deve estar fazendo um jejum ou uma campanha de oração pedindo coisa que já é dela, só que ela não conhece Cristo. Já é dela, por ela não ver, ela acha que não tem. Tem noção? Uma pessoa pedindo algo que já é dela. O céu inteiro está olhando para ela, até os anjos. Meu Deus, ela vai ver, ela vai ver. Não tem como, irmão. Irmão, se a gente não abrir a Bíblia e não querer experimentar de Cristo nas Escrituras, você não vai ver que tem coisa que já é sua, que já é minha. E aí vira uma religião. Respondemos a Deus sem amor. Eu adorei que ficamos cantando Só Te Amo aqui. Eu não tenho problema com isso. Eu adoro, na verdade. Porque nós temos que responder em amor. Porque sem amor é religião, gente. Amamos o Senhor, sim ou não? Amamos o Senhor. Como eu queria cantar mais vezes, né? Isso.
E aí o que acontece? A gente sai do culto, tu chega no pastor no outro dia: pastor, eu fiz tudo que tu me mandou, só que não deu certo. Eu não fiz isso, mas deu vontade de fazer algumas vezes. Pastor, sabe lá aquele negócio que tinha que fazer? Tantas. Então eu fiz. Aí o pastor: e aí? Deu tudo errado. Sabe por que deu errado? Porque não é sobre fazer. Não é sobre fazer, é sobre ser. Porque quem é, consequência é fazer. Então não adianta a gente criar um método. Com todo respeito, eu podia fazer 5 passos para Cristo ser o centro da sua vida. Não é assim. Você ia se frustrar e domingo que vem tu ia dizer: pastor, não deu. Eu ia dizer: faz de novo. Tem tanta gente assim agora mesmo, gente, experimentando um método, só que não tem método. É nós se rendermos e viver a Cristo, e esse é o método. O que é um grande homem de Deus? Um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, é a mesma coisa da Bíblia. Lê a Bíblia, ora, desfruta de uma boa palavra, coloca um louvor na televisão. Só que estão ensinando que tem que dar uma volta gigantesca. Como é que é isso? É uma vida, irmão. É ir na padaria e dizer: bom dia, por gentileza 5 pães. Tá bom o seu dia? Você está bem? Você está bem mesmo? Ai meu Deus, você perguntou que eu estou bem. Então, já ora pela pessoa. Esse aí, onde é que roubaram isso da gente, né? Mas vamos continuar. Apresentaram para nós um Jesus que é imaginário. Por isso que você não foi transformado. É um Jesus que o pastor criou. O pastor criou um tipo de Jesus, apresentou para a igreja adorou. E é um Jesus bem legal, né? Ele é super hippie, é paz e amor. Cara, mas não é o Cristo revelado, não vai te transformar. Um Jesus Cristo imaginário não transforma ninguém. Criaram uma pessoa, colocaram o nome de Jesus Cristo nela e disseram que era o Cristo da Bíblia. Só que nunca leram a Bíblia, nunca tiveram revelação. Não transforma, gente, por isso que a gente se frustra. As pessoas começam a acreditar em algo que não é Cristo, mas é o reflexo da personalidade de um pregador. Estão ensinando o reflexo de personalidade e não Cristo. Gente, não siga reflexo personalidade, nem a minha, né? Irmão, pensa, não siga a minha personalidade, tá? Então, a gente siga a minha personalidade, não se mata aqui dentro do galpão. Não siga a personalidade. Estão mostrando um Cristo que é parecido com o pastor. E não é isso, não é essa a matemática. É nós sermos parecidos com Cristo. Não é o contrário. Aí não tem como ser transformado. Vem de ser uma igreja que adora a Deus, é uma igreja cheia de problema, irmão, brigando um com o outro, não conseguindo lidar um com o outro. Por quê? Porque nunca foi apresentado Cristo. Você me entende? Essa foi a má notícia. Posso falar agora da boa? Até agora foi a vacina. E você me permitiu isso. Amém. 1 Pedro 1:23. Vocês foram regenerados. Vai na Almeida, vamos ver. Aqui, pode deixar aqui. Sendo de novo gerados. Tipo assim, vocês nasceram, né? E geraram de novo. Um novo nascimento, ok? Sendo de novo gerados. Não de semente corruptível, mas da incorruptível. Então, você foi gerado porque foi colocado uma semente dentro de você. Lembra que todo domingo eu estou falando isso? Que tudo que Deus dá em forma de semente e por você cultivar cresce. Tudo que Deus dá em forma de semente, dentro da semente tem frutos maravilhosos, mas tem que crescer. E como é que a semente ela foi parar dentro de você? Pela palavra de Deus, que é o quê? Viva e mais o quê? E permanece para sempre. Se dentro de você tem uma semente incorruptível,
Deus espera o que de você? Plantou melancia, nós vamos colher milho. Ó. Quem quer a semente, irmão? Cristo, tá bom, vamos continuar então. Agora eu te pergunto, se essa semente é poderosa, diz que ela permanece para sempre, sim ou não? Por que voltamos atrás? Por que voltamos atrás, irmão? Temos a semente corruptível, amém. Por que voltamos atrás? Por que existe desistência ainda na nossa mente? Porque ainda existem coisas separadas ainda na nossa mente. Por que voltamos atrás? Porque ainda tem sentimento de voltar atrás. Ainda pensamos em voltar atrás. Não fique com raiva do seu antigo discipulador, do seu antigo pastor, da sua antiga igreja, todo mundo antigo. Tá? Mas você foi ensinado a ser um seguidor de Cristo e não um transportador de Cristo. Quando você é ensinado a ser seguidor de Cristo, ainda tem possibilidade de voltar atrás. João 6,66, por favor. Se você é um seguidor, existe possibilidade de você voltar e desistir. Sim? Mas se você é um transportador da semente, eu li ali que a semente é viva e que ela dura para... Opa! Vamos lá? 6,66. É 666, só que é do bem, tá? Desculpa, eu não aguento. Desde então, muitos dos bandidos da cidade... É isso? Criminosos da cidade voltaram atrás e já não andavam com ele. Muda para NVI para nós. Daquela hora em diante, muitos dos seus bandidos voltaram atrás. É isso? Quem que voltou atrás? Discípulos deixaram de seguir. Então o seguidor tem a possibilidade de desistir da fé, mas o transportador da semente não tem mais volta. Quem recebeu essa semente, você não consegue mais ter a tua vida. Por mais que tu queira atrasar a tua vida, essa semente ela vai tomando conta, e uma hora ela vai tomando conta da tua mente, do teu jeito de falar, e você vai sendo transformado. Então seguir a Cristo faz parte, tá, irmão? Não tô. Faz parte, todo mundo aqui começou seguindo, tá? Eu e todos vocês começamos seguindo a Cristo, mas transportar essa vida é completamente diferente. Esses discípulos, a Bíblia diz discípulo. Esses discípulos estão antes da cruz, eles não tinham mesmo. E uma pessoa que ela está antes da cruz, mesmo conhecendo Jesus, com todo o respeito do mundo, eu não espero nada dela, tá bom? Eu não espero nada dessa pessoa, porque a qualquer momento ela pode desistir. Mas aquele que foi chamado para ter essa semente, ser um com Cristo, esse não. Por isso que eu quero aqui convocar você, a todos nós olharmos hoje para a semente dentro do nosso interior e começar a glorificar ao Pai, porque Ele é o agricultor, Ele que colocou essa semente. Não tem mais volta, não tem opção de divórcio, de separação, de inimizade. Nós não temos mais essa opção. Nós vamos viver eternamente. Para que viver brigado, Otávio? Eu preciso entender que eu vou viver eternamente contigo. Então para que ficar um dia de bico eu e tu? Não dá, cara. Nós vamos viver eternamente, não vale a pena. Lógico, busque a paz com todos, né? Se conseguir, tem uns irmãos que tu não consegue. E deixa ele embora mesmo, uma hora dá certo. O seguidor, ele tem opção, pode abandonar, mas a palavra de Deus é viva e dura para sempre, irmão. Eu também quis desabandonar. Eu quero desafiar você que já viu essa semente. Eu quero desafiar agora. Você que já viu a semente dentro de você, eu te desafio. Sai por esse portão e vai viver a vida do mundo agora. Você não consegue mais. Você foi capturado, cara. Você foi capturado, cara. Você foi capturado.
Aleluia, que palavra linda. O que Deus espera das nossas palavras? Porque vem pela palavra a vida, né? A palavra de Deus, nós estamos falando da palavra dele, está saindo vida daqui, das canções, da sua boca. Qual que é a palavra que ministramos em nossa casa? Qual que é que nós declaramos em nossos amigos, nossos filhos, nossos familiares? Porque pela palavra que vem a vida. Qual é a palavra que nós temos dedicado esses dias? Como nós deixamos de afirmar uns aos outros nesses dias? A palavra que você disse para o seu marido ou para a sua esposa tem duração eterna ou é algo passageiro? Hoje ao sair de casa, será o que eu falei para a Amanda foi uma palavra que tem um DNA eterno ou uma palavra que carece? Porque nós fomos chamados para falar coisas eternas. Vida sair da nossa boca. Você me entende? Amém? E a religião, ela quer tornar você bom e minimizar o que é ruim. A religião quer te tornar uma pessoa boa, mas tudo que é bom sem Cristo é pecado. A religião quer transformar você em uma pessoa boa, mas tudo que é bom e não tem Cristo é pecado, está debaixo de uma condenação. O mundo vai dizer, aquela pessoa é gente boa. A pergunta é, tem Cristo? Se não tem Cristo, querido, é a mesma coisa que o assassino, a mesma condição. Vamos supor, aquelas pessoas do interior é maravilhosa, né? Tu chega lá no interior, todo mundo está feliz, né? Não tem ateu lá. Aquela pessoa, ela não se rendeu a Cristo. Ela está debaixo de uma condição. E se tu chegar numa pessoa, num criminoso que não se rendeu, não está debaixo de uma condição? Sim ou não? Mas é a mesma. Porque para Deus não tem bom ou ruim, irmão. É Cristo ou não Cristo. É vivo e morto, não tem bom e ruim. Ah, mas é gente boa. Para Deus não tem essa gente boa. Gente boa é para nós. É vivo e morto. A religião quer melhorar você. Cristo, com todo respeito, quer matar você. E você morto. E a vida dele viva em você. Cristo está interessado de ver você crucificado para esse mundo, gente. Cristo está muito interessado nisso. O pecado parece liberdade, sim ou não? O pecado não parece liberdade, gente? A gente olha o mundo, não parece que eles estão livres. O pecado parece liberdade. Mas tente abandoná-lo para ver se é liberdade. Sim ou não? O pecado, ele tem uma roupa de liberdade. Tenta abandonar. Ele vai estar te puxando toda hora para te mostrar que isso não é liberdade. Liberdade é só em Cristo, cantamos isso. Realidade é só em Cristo. Experimente tentar deixar do pecado, ele vai agarrar nas tuas costas. Ele não vai querer sair. Então como é que é liberdade? Vivendo em ti, que vivas tu. Que vivas tu, estou morrendo pra mim, corro a tua cruz, vivendo em ti, que vivas tu, estou morrendo pra mim, corro a tua cruz, vivendo em ti, que vivas tu, me submeto à tua verdade, vivo tua realidade, vivo pra te amar, me submeto à tua verdade, vivo tua realidade, vivo pra te amar. Você está desaparecendo.
Se você quer um conselho, deixa que morra tudo mesmo e que Cristo viva e reine no seu interior. Deixe ir embora. Marco está desaparecendo e às vezes eu quero segurar ele. Tem umas coisas nossas que a gente quer segurar, né? Só que Cristo falou, não, aqui não, vai, cara. Vamos continuar, amém? Você está comigo? Tudo bem? Pastor, eu tenho uma virtude. Eu digo tudo o que penso. Esse aqui, irmão. Não tem pecado, não tem nada. Esse aqui é eu, tá? O antigo eu. Pastor, eu tenho uma virtude, eu digo tudo o que penso. Porque eu falo a ver. Que lindo. Essa verdade que tu está falando tem governo do Espírito, sim ou não? Partiu da semente incorruptível, sim ou não? Se a resposta é não, ó, zip. A tua opinião não importa. Só para mim ser mais querido com você, a tua opinião não importa. Por mais que que tu vai falar é verdade, a pergunta é: está sendo direcionada com a ternura do Espírito, com a direção do céu? Se não está, mesmo sendo verdade, a língua tem o poder de matar e dar vida. Mesmo falando a verdade, vai gerar morte na pessoa, porque a tua opinião, com todo respeito, no teu reino de Deus, não importa. A partir de onde nós estamos nos comunicando uns com os outros? A coisa mais difícil de governar. Sim, é só eu. Essa parte que é só minha, Amanda falou essa aí só tu vai dizer amém. Não, tu vai ter que dizer amém também. Diga amém. Nem sempre o que eu quero falar é o que a pessoa precisa. O que tu quer falar nem sempre é o que a pessoa precisa. Então, irmão, antes de a gente falar, precisa saber de onde que está partindo isso. Eu já falei coisas maravilhosas, mas a pergunta é: de onde vem essa opinião, Marco? Vou te contar um segredo. Apaguei metade dessa pregação. Era verdade que eu escrevi, tinha até versículo. Mas a pergunta é direcionado pelo Espírito, sim ou não? Você entende? Tudo bem? Precisa estar encharcado com a vida do Espírito, porque senão nós vamos matar as pessoas. E a nossa boca, como foi falado ali no começo, tem que sair a vida de Deus. Nós temos que declarar a vida de Deus, irmãos. Tudo bem até aqui? Eu sei que está meio constrangedor, mas vai dar certo. Aí vai o Marco, tá? É só o Marco aqui, que ninguém fez isso, Charles, só eu. Tu prefere que eu não diga nada para ti? Tu prefere que eu não te fale a verdade? A pergunta é: o que governa essa decisão? De onde veio essa decisão? Veio da onde, irmão? Por mais que é bom, se não está na direção do Espírito, você vai fazer besteira. E depois vai dizer: Deus não me abençoou. Não, você que foi atrás disso. Usamos a sinceridade para justificar a falta de governo. Mas eu fui sincero. Não é sincero, é falta de governo na língua. A gente justifica, né? Mas eu sou sincero. Não, a Bíblia não fala para você ser sincero. A Bíblia fala para você ser verdadeiro. Ser na verdade. Então a sinceridade no mundo é legal, mas no cristianismo não. No cristianismo você foi chamado para ser de verdade. Você entende? Tudo bem? Eu sei que é um pouco desconforto essa mensagem. Eu também, irmão. Olha, a minha esposa está aqui, eu estou constrangido também. Tá? Acho que isso aqui tem muito da minha cara do antigo Marco. Isso aqui está, meu Deus, estampado. Mas eu quero experimentar de uma realidade que nós cantamos aqui. Estamos pregando aqui sobre essa realidade em Cristo, assim. Então pouco me importa se eu sou assim. Eu quero que você seja crucificado e pronto, acabou. Ser livre de mim mesmo, né? Então o que Deus espera de nós? Mais uma vez eu quero te perguntar: qual é o destino final da palavra de Deus? Olha isso, presta atenção. Qual que é o destino final da palavra de Deus?
Deus falou. Sim, saiu da boca dele? Saiu da boca dele. Onde é que essa palavra vai parar? Você já parou para pensar nisso? Saiu da boca de Deus? Onde é que ela vai parar? Está saindo uma palavra da boca de Deus aqui agora, sim ou não? Sim. E aí, e agora? Onde é que ela para? Espero que você esteja me ouvindo com o coração, né? Amém, né? Mas você não é o destino final da palavra de Deus. Redobre a atenção. A palavra de Deus saiu, mas você não é o destino final, você é o meio. Olhe para a pessoa do lado e fala assim, ó, você é o meio. A palavra sai da boca de Deus, entra em você, transforma você. E depois que transforma você, você oferece o fruto para Deus. Porque dele? Ok. A palavra que sai de mim não volta, então ela tem que voltar. Se a palavra sai de mim, Isaías 55 alguma coisa, 55, 14 acho que é. Não bota, senão eu vou passar vergonha. Não bota não, 55, 14, mas não bota. Vai que erra, né? Eu vou dizer, o pastor está doido. E a palavra sai da boca de Deus. Deus espera voltar para onde? Para Ele mesmo. Então a palavra vai sair da boca de Deus. Vamos supor que eu sou Deus. Entrou na vida do João. Diga bem pela vida do João, tá? Dentro do João a graça vai estar operando, né, João? A graça vai operando e vai crescendo essa vida dentro dele. Vai crescendo e vai operando. E a Gislaine fica toda feliz, né? Ai, glória a Deus, ele está pegando lá. E aí o que acontece? Começa a expressar a vida que está dentro dele. Começa a expressar. O nome dessa expressão de vida se chama fruto. E esse fruto, a Gislaine fica feliz, né? Mas esse fruto é para Deus, porque a palavra precisa voltar para Deus. É 11, é? Você quis me envergonhar, né, pastora? Difícil, hein? Assim ocorre com a palavra que sai da minha, ela não voltará para mim. A gente leu a vida toda isso aqui, né? E a gente nunca viu que tem que voltar para Deus a palavra. Não é para parar em ti. Só que ela volta para Deus. Irmão, com todo o respeito, irmão, toda a doçura do mundo. Deixa eu ver se a Amanda não mandou mensagem aqui. Fala com ternura. Não mandou. Com todo o amor do mundo. Não é para tu responder Deus com um obrigado. A palavra sai da boca de Deus. Deus te transforma. Não é para tu olhar para o céu. Ô Senhor, muito obrigado que tu me transformou. Legal pelo obrigado. Tudo bem pelo obrigado. Mas Deus não espera de ti um obrigado. Deus espera o fruto do poder dele dentro de você, te transformando conforme o seu Filho amado, Jesus Cristo. O que que Deus espera de você? Olhar para você e ver Cristo. Cristo, irmão, com todo Cristo, irmão. Deus quer olhar para você, Ele quer ver Cristo, irmão. Deus não quer... É a geração de Cristo! Cristo! Nós estamos aqui porque nós valorizamos o que aconteceu na cruz. E o Pai está olhando para nós e dizendo: esse é o resultado do poder do meu Filho amado, Cristo! É Cristo. É tudo sobre Ele, por Ele, para Ele, tudo é Ele. E o que Ele espera de nós como indivíduo? E o que Ele espera de nós como família? Cristo. E o que Ele espera da igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Com todo respeito, o corpo de Cristo ficou só 3 dias sem andar por essa terra. Depois de 3 dias, o corpo ainda continua andando nessa terra, que é a igreja do Senhor. Cristo ainda está na terra, porque agora o corpo dele é outro. Ele se apresenta agora de outra maneira. O mundo precisa ver o nosso fruto, que é Cristo, e nada mais. Vocês só cantam sobre Cristo, é isso. Qual é o destino
Uau! Que poderoso! O destino é voltar para o Pai. É isso que Ele espera de nós. Quando a gente ouve a palavra, a gente precisa permitir que ela cresça em nós. João 15:1, por favor. Para mim já encaminhar para o final. Glória a Deus, hein? Aleluia, aleluia. Olha as palavras de Jesus Cristo. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai, o que o agricultor faz? Ele lança a ser. Se o pai é o agricultor e a semente, meu Deus, o pai é o agricultor, a semente é o próprio Cristo. Se a semente está dentro de você, o que o agricultor espera? Uva? Melão? Agora eu vou dar uma torrada. Ele espera Moisés? Não é? Davi, conforme o coração, já foi. Agora é um outro coração que faz a vontade, já fez a vontade de Deus, né? Cristo, já foi. Agora não. Nós temos um modelo perfeito. Perfeito é Cristo, cara. Então o agricultor, ele espera aquilo que ele plantou. Se o agricultor plantou melancia, o agricultor espera melancia. Meu pai é agricultor, tá bom, vai. Ele corta todo o ramo estando em mim, não der fruto. Não, perdão. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto. Ele poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Então o corte e a poda pode ser chamada de um corte estratégico, porque os dois é corte. Não tem diferença de poda ou corte, só a estratégia do corte. Um provoca mais fruto, o outro é para a morte, sim? Tudo bem? Não dá para a gente parar aqui. Para que dê mais fruto, vai. Vocês, essa é a realidade de vocês. Já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Vai, eita glória. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha só, é duas realidades, hein? É você estar em Cristo e Cristo está em você. Mas eu não posso parar aqui, né? Tem que continuar. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também, vocês também não podem dar frutos, se não receber a minha natureza. Tudo é dele, irmão. Tudo vem da natureza dele, porque ele está em você. Sabe, eu estou com muita expectativa, porque eu quero ver a minha versão mais próxima de Cristo, que vai ser amanhã, que vai ser depois de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer, cara. Sinceramente, estou cheio de expectativa. Eu estou com uma expectativa bem... Fazia tempo que eu não tinha essa expectativa. Talvez você vai me chamar de louco, mas com todo respeito, eu quero ficar 3 dias cego. Tá bom, tudo bem, né? Sabe? Andar na rua, daqui a pouco, pum! O que aconteceu? Me leva para o Ananias, porque ele precisa orar por mim para abrir os meus olhos. Porque os meus olhos precisam ser fechados para esse mundo e aberto para a realidade dele. Eu estou doidinho, Marquinhos. Eu estou doidinho para cair mesmo, ficar cego 3 dias e vocês têm que ir lá em casa orar por mim. Eu quero ver algo maior, eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem algo maior. Vamos ver, não? Você quer ver? Onde é que nós estamos? Já me perdi. Vai mais um. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito. Pois sem mim, o que tu quer fazer, irmão? O que tu quer fazer da tua vida? O que o Marco quer fazer da vida? Se sem ele, não tem que fazer. Vai. Vamos ler mais um. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Vamos mais um.
Vamos ver até onde nós vamos. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Isso aqui já foi bem mal interpretado, né? Vai mais umzinho. Foi. Não. Eu sei que a gente levanta a mão aqui e dá glória a Deus, né? Sei você, eu dou glória a Deus, aleluia. Eu em casa, eu levanto minhas mãos e tal. Mas Jesus, ele falou assim, ó, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então glorificar o Pai tem a ver com aquilo que você expressa de vida. Nós vivemos para a glória de Deus, porque nós expressamos uma vida em nosso interior. Você está entendendo por que no começo eu falei que um evangelho sem Cristo não transforma? Eu sei. Quando a gente vai pregar por aí, tem uns pastores que já conhecem a gente. Aí ele fala assim, ô pastor Marco, prega sobre o Antigo Testamento. Porque eu gosto de pregar o Cristo no Antigo Testamento, eu gosto disso. Só que nem sempre é para a gente fazer isso. E eles ficam pegando o pé. Ah, por favor. Fala lá na arca, lá Cristo, lá, vai lá. Independente se é Gênesis, Êxodo, Levítico, tudo é Cristo. Porque toda palavra é sobre Ele. Entende? É tudo sobre Ele. Deixa eu continuar. Quem é o agricultor? Quem que é o agricultor? Quem é a semente? O que Deus espera dessa semente? Que ela cresça. O que o Pai espera? Cristo. O Pai espera tudo que tem a vida da semente. Dar um presente para uma pessoa não é bonito? Não é legal dar um presente? Então, vamos supor que o pastor vai me dar um presente. Dá um presente aí, pastor. Amém, tá? Amém? Na tua ideia, foi muito bom o presente? Sim ou não? Foi excelente? Pastora, não foi ótimo o presente? Dá um tablet para uma pessoa, não é ótimo o presente? Na ideia de vocês é ótimo. Só que quem decide a qualidade do presente é quem está recebendo. Na minha ideia, dar um tablet para o pastor Luiz de presente é bom. Só que quem decide se é bom ou não é quem recebe, não é quem dá. A pergunta é, o que o Pai espera receber de você? É aquilo que tu quer dar ou aquilo que Ele espera receber? Estão entendendo? Tudo bem? Quem decide o que é bom ou não é o Pai. Mas pastor, eu fiz de todo o coração. É o que o Pai desenhou? É o que o Pai espera? Pode ser lindo, mas se o Pai não espera, é a mesma coisa que nada. Tudo tem que ter o rosto do seu filho amado. Dai a César o que é, e dai a Deus o que é. O que é de Deus? O que é de Deus? Dai a César o que é de César. Pega a moeda, dá para ele. Mas o que é de Deus? Cristo, tudo que tem o rosto de Cristo. Essa moeda aqui tem o rosto de César. Então isso aqui tem o rosto de César, dá para o César. Mas o que é de Deus, dá para Deus. O que é de Deus? Cristo. Tudo que é Cristo, nós devolvemos para... Você me entende, irmão? O Pai está sendo glorificado quando Ele olha para você. Quando Ele olha para você, Ele precisa sentir essa alegria. E eu preciso correr aqui rapidinho. Então, dar um presente é lindo, mas a qualidade do presente é quem decide, é quem recebe. Teve homens que ofereceram sacrifícios a Deus, e conforme a lei. Só que Deus olhou e falou: fogo estranho, é ruim, não quero. Qual que era o projeto? O projeto era que essa arca aqui fosse para Jerusalém. O que os camaradas fizeram? Botaram em cima de uma carroça, de um carro de boi. Não estava indo para Jerusalém? Qual que era o propósito? A arca em Jerusalém, sim ou não?
Mas como é que se transportava a arca? O sacerdote tinha que levar, não um carro de boi. Então não pode ser de qualquer maneira que nós oferecemos as coisas para Deus. Nós como indivíduo oferecemos a Cristo, nós como família oferecemos a Cristo, e nós como igreja precisamos refletir Cristo. Esse é o nosso destino final. Essa palavra que você recebeu hoje, ela precisa ser transformada em Cristo. Irmão, você nunca mais vai me ligar dizendo: estou cansado, estou desanimado. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver contigo. A sua participação é despojar do velho homem e morrer, para que Cristo viva em você. Não vai fazer isso, irmão. Tá bom? Deus não pediu. Peraí. Tá. Deus não pediu o melhor de mim. Deus pediu Cristo em mim. Eu sei que talvez a religião ela faz isso, irmão. Você tem que dar o seu melhor. Não, Deus não quer melhor, irmão. Deus quer Cristo. Deus quer Cristo de melhor. Deus não quer melhor. Deus só recebe Cristo. Então às vezes você se esforça para dar o seu melhor. Não se esforce para dar o melhor. Dê Cristo. Dê Cristo. Passe o processo da palavra e ofereça Cristo para as pessoas. Sabe, a minha esposa, ela não espera nada de Marco. Ela espera Cristo de Marco. Bom e mal, sem Cristo, morto. Se Cristo não é a nossa vida, o impostor aparece. O impostor é terrível. Quem que é o impostor? É o religioso. Está em todo culto, está em todas as orações, oferta, dizima, mas é impostor. Até nos engana. Nós como pastor a gente olha, uau, que bênção. Mas Deus não. Não, Deus não engana. O impostor, uma hora ele se cansa. Ele não aguenta essa vida. Sabe, tem uma coisa que acontece aqui na igreja, eu vejo vocês bater cabeça e às vezes eu não falo. Quando vocês vêm caminhar com a gente, aí vem todo empolgado. Só que no meio do caminho, dá um desânimo que vocês querem tipo olhar para minha cara e me matar. Por quê? Que loucura isso. A igreja não está acostumada a andar no Espírito. A igreja não está. Essa semana eu vi uma postagem, cara, atravessou meu coração. De um pastor ainda, muito querido, amável, tá? Espero que ele não veja, né? Ai, meu Deus. Mas tá bom se ele ver, depois não conversa, eu pago um café para ele explicando. Mas ele falou assim, você, pastor, você pode se cansar. Você tem o direito de se cansar. Aí eu pensei, eu fui lá, escrevi o texto, apaguei. Na minha opinião não importa mesmo, então não vou mandar. Às vezes me dá uma orfandade dentro de mim. E eu falei algo com a Amanda assim: você tem Cristo? Tem. Você está em Cristo? Sim, estou em Cristo. O Éden também aponta para Cristo, sim ou não? Podemos ver Cristo no Éden, lugar de deleite e descanso? Claro que sim. Só que a consequência de sair, vamos supor que aqui é o Éden. Tudo funciona aqui dentro, sim ou não? Não é fértil? Não, já foi plantado. É só cultivar e guardar. Está tudo funcionando. Porque dentro da vontade de Deus tudo funciona, sim? Tudo funciona dentro de Cristo funciona. A consequência do casal era o quê? Era ser lançado para fora. Só que o próprio Deus falou que aqui fora, pelo suor do teu trabalho. O que Deus está querendo falar com isso? Que fora de Cristo, uma das consequências é cansaço. Sabe por quê? Porque Jesus veio e disse assim, vocês estão cansados? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se Cristo é o descanso, por que estamos cansados? Então, quase que eu mandei isso, porque era isso que eu queria mandar para ele, tá? Mas eu quase mandei isso para ele, para abrir os olhos. Não é normal estar cansado. Não trate isso como normal. Olhe para a semente que está no seu interior. Diga amém.
A minha casa não precisa do meu esforço, ela precisa de Cristo em mim. Pastor, não vou me esforçar mais, vou sentar no sofá. Não é isso, meu querido. Tem que esforçar mesmo, tem que trabalhar. Mas não é um esforço para amar a esposa, não é um esforço para educar os filhos. Não se esforçamos para isso. Isso sai de nós porque Cristo está em nós. Nos esforçamos para trabalhar, para conquistar alguma coisa. Temos um carro aí para conquistar, vamos trabalhar, faz uma hora extra. Nos esforçamos, tudo bem. Só que para fazer as coisas de família, irmão, como é que é isso? Tem que soar naturalmente. Quando eu vou fazer algo que se refere ao espiritual e eu vejo que eu não estou muito... Opa, está meio desconfortável, peraí, o que é? Eu já desconfio. Tem Marco querendo fazer aqui. Quando eu olho, tem um impostorzinho ali querendo aparecer. Pum! Não podemos tratar o cansaço como algo normal. Amém? E para finalizar, o último tópico é: o ajuste é necessário. Nós precisamos corrigir tudo que não expressa Cristo, sim ou não? Só que tem um critério. Só corrigimos aquilo que amamos. Se você não ama alguém e tentar corrigi-la, você vai ferir essa pessoa. Então, nós precisamos estar cobertos do Espírito Santo e de ternura para poder corrigir alguém. A pessoa ao sentar na nossa mesa, ao nos ouvir, até mesmo no púlpito, nós precisamos estar encharcados do Espírito Santo. Quem está falando isso é a pessoa mais áspera daqui. A primeira, a segunda, a terceira. Não sei, eu estou no top 3. Mas não é sobre mim. É sobre o Espírito Santo ministrando aqui. Na verdade, é sobre isso que é pregar o Evangelho. Somos ásperos ou não, nós não temos que manifestar a nossa opinião, aquilo que nós somos. E sem Cristo, é Cristo em nós. Você me entende? Então, sem amor, a correção vira ofensa. Sem amor, a correção vira obrigação. Coisa mais chata é ter que obrigar a pessoa a fazer alguma coisa. Não tem, é chato? E não tem ternura do Espírito nisso, gente. Obrigar alguém. Até o Espírito, ele convence a pessoa a fazer, mas nós não vamos obrigados. Quando a gente está obrigado a fazer alguma coisa, significa que algo da nossa vida está antes da cruz e não depois dela. Porque antes da cruz tudo é obrigado, tudo é religião, tudo é pesado. Mas depois da cruz a vida de Cristo é em nós. Isso é o que importa, essa é a esperança da glória. E o que não é ajustado, preste atenção, o que não é ajustado entra em processo de separação. Tudo que não é ajustado vai entrar em processo de separação. Se essa cadeira começar a ficar solta de um lado e a gente não ajustar ela, vai chegar um momento que o assento vai se soltar da cadeira. Aquilo que é um se torna dois, é separado. Um carro, se você não apertar bem os parafusos da roda, vai chegar um momento que a roda vai sair e o carro vai para o outro lado, vai ser separado. Aquilo que é um se torna dois. Tudo que não é ajustado é separado. Se eu não ajustar o meu casamento com a minha esposa, obviamente que a conta vai bater, e a conta é separação. O carro não se troca o pneu em movimento. Muitas das coisas nós precisamos parar, olhar um para o outro e fazer a manutenção. Eu disponho a minha casa, tudo bem, tá? Eu disponho a minha casa se você precisar. Pode ter certeza que não vai ter minha opinião lá, e nem da minha esposa. Nós vamos vir com a verdade, vamos orar e o Espírito vai te direcionar. Mas se você não ajustar, cara, a consequência é alta. Perdemos pessoas, perdemos relacionamentos, perdemos coisas. Você me entende? Ajustes são dolorosos para aqueles que não desejam a perfeição. Vou falar de novo, né? Que parece tão estranho. Ajuste é doloroso para aquele que não deseja a perfeição, mas para aquele que deseja a perfeição, Cristo, aquele que deseja Cristo, ele quer mais aquele ajuste mesmo. Não tem aquela pessoa que senta na mesa assim, ó, eu gosto quando a palavra é meio dura, eu gosto quando aperta o negócio.
é porque essa pessoa ela deseja ser melhor. Essa pessoa ela deseja ser perfeita. E o evangelho é sobre isso. Ser igual a Cristo, e Cristo é perfeito. Não tem problema em ser perfeito, não é pecado ser perfeito, querido. Se fosse pecado, Cristo não via na terra. Você me entende? Então aquela pessoa que deseja transformação, ela não tem problema em ser ajustada. Na verdade, ela quer ser ajustada. Por mais que é constrangedor alguns ambientes que a gente vai, e a pessoa começa a falar, opa, segura, segura, bota as crianças no quarto, né? Calma. Mas é necessário os ajustes, irmão. É maravilhoso. Amém pelo ajuste? Ufa. Não é sobre quem tem razão, é sobre expressar a Cristo. É difícil, essa é muito difícil, me perdoe. Deixa eu ver se tem alguma coisa no WhatsApp. Tem. Já peguei o recado aqui. Não é sobre ter razão, é sobre expressar a Cristo. Nem sempre, irmão, já fui embora com a razão entalada na garganta. Não sei se você já fez isso. De ter reunião, de todo mundo tá e tu querer. Já ter reunião de eu levantar a mão e o pastor, só um sinalzinho, baixa. E tu ir com a razão entalada na garganta, que eu gosto de ganhar, desculpa. Eu gosto de ganhar, irmão. Não gosto de perder, não. Ah, perder é esporte. Não, pra você, eu quero ganhar. Okay. Então, eu gosto de ganhar. Imagina a razão entalada na garganta. Então assim, ó, nem sempre a tua razão vai cooperar. Sim ou não? Fala sim. Isso, sai sim. Então escolhe perder. Deixa ir. Sabia que tem coisa que não tem que deixar ir? É ou não é? A palavra Ló significa véu. E Deus falou, Abraão, deixa Ló embora. Quando o Ló vai embora, Abraão começa a ver a Deus, porque que todo véu é removido. Tem coisas que Deus está te dizendo. E eu tenho absoluta certeza que há um véu na sua vida. Você vai ver Cristo poderosamente. Então tem que deixar aí. E às vezes são pessoas isso. E a dor de deixar aí, né? Não, mas eu gerei. Não, mas eu amo. Dura esse sermão. Seguimos. Qual que eu falei da razão? Ah tá, você quer ter razão ou você quer ter o poder de Cristo na sua casa? Opa. Olá. Você quer ter razão ou o poder de Cristo? Então, às vezes a gente é chamado para ficar em silêncio. Eu te pergunto, razão ou poder de Cristo? Porque os dois não batem dentro de uma casa. Cara. E agora eu te pergunto, antes de pedir para você ficar de pé. O que Deus espera de você? Aquilo que Ele mesmo plantou. Cristo. Quem crê que Cristo está crescendo no interior, levanta a mão. Amém? Eu vou te falar uma coisa. Tudo que impede que Cristo cresça no seu interior, tratamos como inimigo. Eu sou muito radical nessas coisas. Sou extremo em algumas. Até minha esposa fala, nossa, cara, tu é muito extremo nisso. Jesus falou, se o olho faz pecar, arranca o olho e joga fora. Ele não está dizendo para a gente pegar esse olho aqui e jogar fora. Ele está dizendo assim, ó, seja extremo com aquilo que te separa de mim. Seja radical com isso. Não é ser radical com jejum e oração, é ser radical com o pecado. Porque o radical com jejum e oração, Deus não vai olhar, uau, quanto jejum e oração, hein? Oh, os anjos nunca fez isso. Não tem isso. Não tem radicalidade espiritual. Não tem elite espiritual.
gente ser radical com aquilo que nos atrapalha em Cristo. A graça opera dentro do teu interior. E eu vejo Cristo crescer em você. Você não é mais o mesmo. A minha esposa de 11 anos atrás, até mais, né? Conheci ela antes. Ela não é mais a mesma. Você não é mais o mesmo que eu conheci. Há 10 anos atrás eu conheci a Sara, 11 também. Você não é mais a mesma, Sara. Sabe por quê? Porque a graça está crescendo. Está tomando conta de toda a sua vida. Fique de pé para a gente orar por você, tudo bem? Espero ter cooperado com essa palavra.